Neste vídeo da série Jardinar do Zero, uma parceria com a Viplant, vamos falar de jardinar em vasos. Porque muitas pessoas não têm um jardim, mas têm apenas uma varanda ou um terraço e a única forma que têm de jardinar é assim. E muitas vezes têm dúvidas sobre que vaso escolher, quais as melhores plantas, qual o substrato indicado. E para lhe explicarmos melhor, montámos dois espaços, um como se fosse um terraço à sombra e outro como se fosse um terraço ao sol, para que possam ter inspiração e ideias para fazer em vossas casas. Estamos aqui naquilo que pode ser um terraço mais à sombra, com um ambiente mais tropical. E vou começar por falar de quais são as vantagens de jardinar em vaso, porque também as há. Primeiro do que tudo, podemos mudar as plantas de sítio com alguma facilidade. Se está mais sol, podemos aproximá-las do sol, ou se está menos sol, podemos retirá-las. Se está a chover, podemos aproximá-las da chuva, se isso for conveniente. Podemos mudar a decoração facilmente apenas mudando as plantas de sítio. Outra das grandes vantagens é que podemos cultivar plantas com diferentes exigências em substrato no mesmo espaço, em vasos diferentes, porque há uma planta que precisa de um substrato mais ácido, eu coloco-a num vaso com esse substrato. Há outra que precisa de uma melhor drenagem, outra que precisa de matéria orgânica. E, portanto, é uma maneira fácil de eu ter plantas diferentes. Num jardim não tenho essa facilidade. Depois, o investimento é menor, num jardim é maior, porque normalmente o espaço é maior. Depois pode ser progressivo, eu posso ir comprando os vasos e fazendo a decoração pouco a pouco. Por isso, como vê, há muitas vantagens em jardinar em vasos. Depois, o que é preciso para começar? O que é que nós devemos começar por pensar? Primeiro que tudo, a exposição solar é muito importante. Se é um terraço ao sol ou se é um terraço à sombra. Se for um terraço à sombra, como é o caso deste espaço onde nós estamos, o que é que podemos fazer? Neste caso, vasos. Que vasos é que vamos escolher? Mais importante do que começar a escolher vasos sem pensar, é pensarmos num tema, num mote para o nosso espaço. Se queremos um ambiente tropical, se queremos um ambiente minimalista, um ambiente mais rústico, mais mediterrâneo, mais étnico, e depois à volta desse tema vamos construindo todo o espaço. Neste caso, o que é que nós optamos? Por escolher um ambiente fresco e tropical. Escolhemos vasos vidrados de barro com um tom azul, porque uma vez que é um ambiente mais sombrio, um tom forte vai-nos trazer luz, vai-nos trazer alegria. Os vasos não precisam de ser todos da mesma cor. Neste caso, como o espaço é pequeno, optámos porque fossem todos da mesma cor. E não precisam de ser todos da mesma forma nem da mesma dimensão. Até é bom que não sejam. Porquê? Porque é importante que sejam de tamanhos e de formas diferentes para ter plantas com tamanhos e formas diferentes, porque os vasos não devem ser só bonitos, devem ser funcionais e adaptar-se ao tamanho de planta que nós vamos colocar lá dentro. E devem ser drenados, furados. Os vasos têm sempre que deixar sair a água, senão as plantas vão morrer por asfixia radicular. Depois de escolher o tema, depois de escolher os vasos, o que é importante? Escolher as plantas. E que plantas é que se adaptam a um espaço com mais sombra? Normalmente plantas tropicais, até aquelas plantas que nós usamos muitas vezes em casa e que podem ser quais? Neste caso, aqui atrás de mim, a planta que enche mais o espaço é a Strelitzia nicolai, grande, que só ela faz logo a festa num terraço ou numa varanda à sombra. Depois temos a Rhapis, que também é muito bonita, a Iresine, que com a sua folhagem encarnada faz o contraste, porque um jardim à sombra pode não ter tanta flor, mas pode ter contrastes entre os verdes das folhas. Depois os ficus, que há variados e que com as suas folhagens diferentes dão também forma ao espaço, a Fácia, com as suas folhas grandes. E depois podemos também compor o espaço em altura, recorrendo a plantas suspensas, penduradas em peças de decoração como esta, por exemplo, a Hera ou os clorofitos, podemos também ter as avencas ou os fetos. E se quisermos ter algum elemento de cor, podemos, por exemplo, como neste caso, recorrer ao Ornithogalum. Por isso, como podem ver, um terraço à sombra não tem que ser um espaço feio e escuro. Pode sim ser um espaço tropical, muito bonito, cheio de cor, de frescura, onde vai apetecer estar naqueles dias mais quentes de verão.
E agora, a seguir, vamos dar sugestões para quem tem um espaço ao sol. Depois das inspirações para um terraço à sombra, vamos agora falar do que é que podemos fazer num terraço ao sol. E aqui a inspiração foi um terraço mediterrâneo. E que tipo de vasos é que usamos para um terraço mediterrâneo? Os vasos de terracota ou barro. Porquê? Porque são uma escolha segura, porque há uma grande diversidade no mercado, com vários tipos de formas, de tamanhos, de cozeduras, de cores e ficam sempre bem. Devem ser conjugados consoante as alturas, não só pela sua beleza, mas também pela sua funcionalidade. Ou seja, eles devem ser sempre drenados, têm que ter sempre furos de drenagem, devemos sempre no fundo colocar uma camada de argila expandida e geotêxtil e, além disso, eles devem ter sempre a dimensão certa para as plantas que lá forem colocadas desenvolverem o seu sistema radicular em boas condições e crescerem saudáveis e estáveis. Os vasos nunca devem ser só bonitos, também devem ser funcionais. E depois de escolhermos o mote para o nosso terraço mediterrâneo, escolhemos os vasos de terracota, vamos combiná-los entre si, as várias formas, as várias alturas, as várias dimensões e depois vamos então escolher as plantas. E que plantas é que se adaptam a um terraço em que queremos um ambiente mediterrâneo e que é um terraço que está exposto ao sol. Então, vamos começar por plantas que eu acho que são absolutamente indispensáveis em qualquer terraço ao sol e ainda muito mais num terraço mediterrâneo. As trepadeiras, neste caso as magníficas buganvílias, que ainda para mais são da produção aqui da Viplante e que têm cores magníficas e que só elas pintam logo o cenário de qualquer varanda e qualquer terraço. Elas precisam de um vaso alto, profundo, para que o seu sistema radicular se desenvolva em boas condições e precisam também de estar ou encostadas a uma parede ou então com uma estrutura em que possam crescer e desenvolver-se e que não caiam. Como alternativa a outra trepadeira também muito bonita, temos a Dipladénia, também é aqui uma produção da Viplante e também tem uma floração exuberante, em cor-de-rosa, encarnado, e que também ela veste uma parede ou uma pérgola de uma maneira muito bonita e só isso faz com que a nossa varanda ou terraço fique logo muito bonita. E depois, para que um jardim em vasos, quer seja na varanda, no terraço ou em pátio, não tenha uma manutenção muito complicada, devemos sempre optar por ter que tipo de vegetação? Arbustos e herbáceas perenes, que são quais? Neste caso, as que eu aconselho são umas que tenham florações prolongadas ao longo do ano, como o quê? Como os hibiscos, também produção da Viplante, os alecrins e as maravilhosas alfazemas, tenho aqui um mar delas atrás de mim, os eureópsis com a sua floração amarela exuberante, as felícias, que sendo umas herbáceas que acabam por ficar mais feias ao fim de algum tempo, também dão uma cor muito bonita azul, as bídanes que têm um aroma extraordinário e depois se quisermos ter algum apontamento numa zona que não seja um solo tão exposto, podemos ter também aqui as nossas hortênsias ou hidrângeas. Se queremos ter um apontamento por estação com algumas flores de época, podemos ter as petúnias no verão, os amores perfeitos no inverno, podemos ter também aqui o lótus, os convolvos, mas para que a nossa manutenção não seja muito difícil, devemos ter principalmente plantas perenes. Se não temos muito espaço, mas também gostávamos de ter uma pequena árvore, podemos optar por uma oliveira, assim talhada em bolinha, ou então um arbusto que está conduzido em árvore e que também tem esta floração lindíssima, como aqui o loropétalo. Portanto, há sempre solução para que a nossa varanda, o nosso terraço seja um espaço interessante. Atenção sempre à dimensão do vaso onde colocamos a nossa planta. E depois de escolhermos, não é, toda esta variedade de plantas, devemos ter em atenção a manutenção. Atenção que eu disse que os vasos de terracota de barro são uma escolha muito interessante para criar um ambiente mediterrâneo. Se tivermos algum problema de peso e quisermos este tipo de acabamento, podemos optar
por vasos de plástico com acabamento de terracota, com cor de terracota, que devem ser, mais uma vez, sempre furados. Os vasos onde plantamos têm que ter sempre furos de drenagem. E depois, o que é que nós precisamos mais para fazermos a manutenção das nossas plantas em vaso? A manutenção é muito mais simples do que se tivermos um jardim, portanto nós temos vantagens em ter plantas em vaso. Precisamos apenas de um pequeno kit de ferramentas de cabo curto, não é? Um sacho, uma pá e um ancinho é mais do que suficiente, umas luvas para se formos fazer trabalhos mais pesados, uma tesoura de poda. Devemos regar as plantas, por isso precisamos de um regador ou mais se tivermos muitas plantas. Devemos regá-las sempre que o substrato está seco. Se estivermos em vasos maiores e com um substrato de boa qualidade, as plantas vão aguentar mais tempo do que se estivermos em vasinhos pequeninos com um substrato de má qualidade, e por isso eu aconselho sempre a agrupar as plantas. E depois há uma coisa muito importante, uma tarefa muito importante quando as plantas estão em vaso, que é a adubação. E muitas vezes, quando as pessoas não têm muita experiência, eu aconselho 2 tipos de adubação para que não intoxiquem as plantas, porque as plantas sofrem mais por excesso de adubação por vezes do que por falta de adubação. E os adubos que eu aconselho para quem está a começar e mesmo para quem não está, porque são de fácil aplicação, são os adubos líquidos que se dissolvem na água da rega e devem sempre cumprir quer a dosagem, quer a periodicidade que diz na embalagem, ou então os de libertação controlada, que são colocados uma vez e que ficam à disposição da planta durante 6 meses e que vão sendo libertados à medida daquilo que a planta necessita, quando a temperatura aumenta e quando regamos. E não corremos o risco de queimar a planta, entre aspas, com excesso de adubação. Depois, em relação às podas, estas plantas que aqui temos, não é? Plantas mais mediterrânicas, são plantas que agradecem no final da floração uma poda para controlarmos o seu tamanho e para estimularmos novas florações. As plantas tropicais que vimos anteriormente não gostam de poda nem precisam, apenas se houver folhas velhas ou florações, se for o caso disso, podemos removê-las, não mais do que isso. Em relação às mudanças de vaso, se forem vasos pequenos ou médios, a cada 2, 3 anos devemos fazer uma mudança de vaso com uma total renovação do substrato. Se forem vasos ou floreiras muito grandes e se for impossível, podemos e devemos remover só a camada superficial ou uma boa camada superficial de substrato e colocar um novo substrato. Para quê? Para que a planta tenha alguma renovação do substrato. Nunca nos podemos esquecer que ela só tem aquilo que nós colocamos ali à sua disposição. Portanto, como veem, é fácil, é relativamente simples conseguirmos ter um jardim em vasos bonito, quer seja na nossa varanda ou no nosso terraço. Basta percebermos o espaço que temos, em termos de exposição solar, escolhermos um tema, um mote para o nosso ambiente e depois começarmos a comprar os vasos e a decoração à volta desse ambiente, à volta desse tema, as plantas que também tenham a ver com esse ambiente e criarmos algo que seja coerente e que seja bonito, porque se nós fizermos só um alinhamento de vasinhos no terraço, com umas plantinhas que não tenham ligação entre si, é claro que isso depois vai nos deixar um bocadinho insatisfeitos. Agora, se pensarmos na nossa varanda, no nosso terraço, como efetivamente mais uma divisão da nossa casa e a olharmos e criarmos com o mesmo carinho que fazemos com uma divisão de casa, se calhar a nossa varanda, o nosso terraço, depois vai ser utilizada com muito mais frequência e vai ser, de facto, um espaço muito mais bonito, muito mais florido e onde nós vamos gostar muito mais de estar.